Olá, seja muito bem-vindo ao estudo do 18º capítulo do livro de Provérbios. Se você está fazendo esses estudos um capítulo por dia, então é o teu 18º dia. Nós estamos aí nessa jornada de Provérbios em 31 dias. E hoje esse provérbio vai falar sobre a sabedoria para ouvir ao falar, né? Sabedoria para ouvir e também para falar. Hoje, então, esse capítulo tem 24 versículos. Eu trouxe aqui a versão principal, ao qual nós temos aí acompanhado, que eu tenho feito como versão raiz aí para estudar, é a BKJ, né, a Bíblia King James atualizada, e trago também aqui para enriquecer os estudos, para compartilhar dentro de uma outra versão também, a NVI, tá certo? Já trouxe outras aqui, mas hoje separei essas para a gente compartilhar esse estudo desse capítulo de hoje, ao qual aí tem sido muito enriquecedor, não é? Tem sido uma bênção poder estudar esses provérbios. Para quem está acompanhando aí desde do primeiro dia, nós iniciamos no dia 1º de janeiro, agora de 2020, e a intenção é terminar dia 31 de janeiro. E eu reforço aqui para quem não começou a estudar dessa forma, né, esse livro de provérbios, no dia 1º de janeiro. Pode também começar a qualquer momento, não necessariamente ao dia 1º. Se você está aí em qualquer dia, você pode iniciar, inclusive indicar para algum amigo, e ele pode começar hoje, né, a estudar. Desde que ele vá ali acompanhando dia a dia, ele vai compreender todas as maravilhas, as riquezas que tem nesse livro. Para iniciarmos então, vamos orar, pedir para que o Senhor regue o nosso coração com a sua palavra no dia de hoje. Senhor, obrigado, Senhor, por esse dia, por esse momento. Obrigado pela oportunidade, Deus, de ter acesso à tua palavra. Ela, nós temos visto, tem tanto poder, Senhor. Ela tem o poder de iluminar a nossa vida, o nosso caminho. Como dizem em Salmos, ela é luz para os nossos olhos, ilumina o nosso caminho. E buscando, Deus, essa jornada de sabedoria, nós podemos ver o quanto é importante sermos sábios para optar e poder decidir, escolher atentamente, sempre pelo melhor caminho. Te peço, Deus, fala conosco, continua conosco nesses estudos. Eu oro em nome de Jesus. Amém? Vamos lá? Vamos estudar então. Capítulo 18 de Provérbios. O verso 1 diz assim: o solitário busca seu próprio interesse e rebela-se contra a verdadeira sabedoria. Nós vemos também orientações na Bíblia onde diz que não é bom que o homem viva solitário, não é bom que o homem viva só. Nós vemos essa orientação quando Deus criou, né, o homem, ele fez a mulher para o homem lá no início da criação. Em Gênesis, Deus disse: não é bom que o homem viva só. Então, o solitário, a pessoa solitária, ela se fecha no seu próprio mundo também e ela busca o seu próprio interesse. Traz uma referência aqui também, uma orientação ao egoísmo, né, que não é bom. E com isso acaba se rebelando contra a verdadeira sabedoria. O insensato não tem prazer no entendimento, mas sim em fazer valer seu modo de vida. A pessoa insensata, ela está muito mais interessada com o seu estilo de vida, com o seu modo de vida, do que buscar conhecimento, buscar entendimento das coisas. Talvez você aí tenha passado por uma experiência de compartilhar com alguém: olha, estou lendo a Bíblia, né? Talvez alguém se espante só porque você está lendo a Bíblia. Talvez você fale: eu estou buscando por sabedoria, estou dedicando os primeiros dias desse ano para buscar sabedoria. E alguém fala: para que isso? Ou talvez não fale, né? Ou só pense e não diga nada. Mas pessoas que agem dessa forma são insensatos, elas não veem a importância de buscar. E se você está aqui é porque você já viu a importância disso, você está agindo como uma pessoa sábia. O verso 3 diz assim: vindo a impiedade, vem também o desprezo, e com a desonra a vergonha. Águas profundas são palavras articuladas pelos seres humanos, mas fonte da sabedoria é como um ribeiro transbordante. Aqui faz então uma referência à pessoa que transborda de sabedoria, né? O coração e os pensamentos humanos, né, são muito complexos, muito profundos e também por muitas vezes obscuros. Vamos ver, já adiantar aqui o verso 5 do capítulo 20 de Provérbios, né? Por versos 25, diz assim: como águas profundas são os propósitos do coração humano, todavia quem tem discernimento sabe bem como trazê-los à tona. Então, são complexas as intenções do coração do homem.
Então as ministrações ou as palavras que saem da boca de uma pessoa sábia é algo que refrigera a alma, é algo que traz tranquilidade, que traz paz. E suas palavras são como fonte inesgotável de vida e criatividade, né? São fontes inesgotáveis. A gente pode voltar lá no provérbio, no primeiro, olha só, provérbio 1. Vou pegar aqui, o provérbio 1 tem uma referência a isso também, de como é uma fonte inesgotável quando você busca por sabedoria, porque o Senhor derrama dessa sabedoria para a pessoa sábia que deseja buscar. O verso 23 do capítulo 1 diz assim: convertei-vos, pois, a minha exortação. A sabedoria está dizendo isso, né? O próprio Senhor diz isso. Convertei-vos a minha exortação, eis que derramarei copiosamente sobre vós o meu espírito e vos revelarei as minhas palavras. Também a gente pode ver uma referência dessa fonte que é derramada de Deus, né? Uma fonte de sabedoria no capítulo 10, verso 13. Vamos dar uma olhadinha ali. 10... Eu falei 13, né? Não, é 10, 11. Os lábios do justo são fonte de vida. Os lábios da pessoa justa que busca por sabedoria é uma fonte a jorrar, é uma fonte de vida. Mas a boca dos ímpios abriga violência, né? Isso que diz lá nos capítulos de Provérbios que a gente já viu, o 10, o 1, o 20, que nós vamos ver ainda. Então, nós podemos ver que as águas profundas são as palavras articuladas pelos seres humanos. Há tanta profundidade que vem do interior do ser, do coração do ser humano, mas a fonte de sabedoria é como um ribeiro transbordante. É maravilhoso estar ao lado de pessoas que são sábias, é maravilhoso estar ao lado de pessoas que transbordam de sabedoria. E essa é a minha oração, é isso que eu quero declarar aqui nesse momento, que você seja essa pessoa que transborda de sabedoria. Você está aqui buscando, tendo conhecimento, é impossível você não absorver isso, né? É impossível que a palavra não gere vida e você não transborde do que você tem se alimentado, né? A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Verso 5. Não é direito favorecer os ímpios para privar da justiça o justo. Aqui fala também da lei do Senhor, né? De que a justiça esteja sempre na frente, né? Sem favorecimentos, né? De um em detrimento de outro. As palavras do insensato provocam contendas e a língua clama por açoites. A boca do insensato é a sua própria desgraça e os lábios uma verdadeira cilada para a sua alma. Lembrando, esse provérbio fala sobre a sabedoria para ouvir e para falar, né? E ao falar. Então aqui traz duas referências também da palavra, da língua, a importância de meditarmos, sermos sábios na hora de falar, né? O insensato, quando ele fala insensatez, muito provável que ele promove contendas. A língua clama por açoites, né? Ele gera muitas dores, gera muitos castigos, né? Dão problemas, vamos dizer assim. A boca do insensato é uma própria desgraça. Em seus lábios uma verdadeira cilada para sua alma. Nele mesmo o insensato acaba morrendo, como diz pela boca, ele acaba criando ciladas para ele mesmo. As palavras do caluniador são como finas iguarias, descem até o íntimo do ser humano. Quem é negligente no seu trabalho é irmão do destruidor. O nome do Senhor é torre forte, no verso 10, sobre a qual o justo busca refúgio e permanece seguro. Vamos dar uma olhadinha aqui que a outra versão, a NVI, diz aqui no verso 10. Verso 10 diz assim: o nome do Senhor também é torre forte e os justos correm para eles e estão seguros, né? Busca refúgio e permanece seguro. Deixa eu ler aqui a nota, né? A tradição judaica, né, a expressão nome, por isso que fala que nome nas minhas versões, esse nome ele está em letra maiúscula, significa a própria pessoa, né? Ou a presença e personalidade, né? Pois diz respeito à sua natureza e às qualidades, o caráter. Então diz aqui que o nome do Senhor, a própria pessoa, a presença de Deus, a presença do Senhor é uma torre forte, é como uma torre forte, né? Então aqui o nome ele quer dizer também a palavra de Deus, a verdade, o Todo-Poderoso, né? Então esses são alguns sentidos literais aí do nome do Senhor, do nome de Deus, quando nós vemos aqui na Bíblia, né? Então nós podemos ver e entender que
o nome do Senhor ele é entendido como uma torre em quem nós podemos descansar, é uma fortaleza, né? Um refúgio. E quem está nessa torre, quem está confiante nesse nome, no nome do Senhor, permanece seguro. O 11 já diz assim: os bens dos avarentos constituem sua cidade fortificada. Eles imaginam que ela seja inexpugnável. Deixa eu ver se aqui traz outra versão. Traz assim, ó, a riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada. Eles imaginam como um muro que é impossível de escalar. Eles imaginam que é uma cidade forte, mas entretanto não é. Pouco antes da sua queda, o coração do homem se enche de arrogância. A humildade, contudo, antecede a honra. Nós já vimos, se eu não me engano, no capítulo 16, né, falava que a humildade precede, né, a honra. Então aqui fica claro também que o coração das pessoas soberbas, né, ele se enche dessa soberba quando um pouco de tempo antes da sua queda, né? Quer dizer, tá cheio de soberba, mais cedo ou mais tarde, né? Logo verá a queda. Quem responde antes de ouvir comete grande tolice e passa vergonha. Isso acho que é bem prático. Quantas vezes você responder algo ou trazer uma palavra, uma opinião antes mesmo de se ouvir o que está sendo dito, e com isso ser mal interpretado ou mesmo você ter interpretado errado e passar vergonha. Então, de novo, uma referência da sabedoria em ouvir e o falar. Esse verso 13 traduz bem o tema desse, né, provérbio, o título desse provérbio, né? Quem responde antes de ouvir comete tolice e passa vergonha. A alma bem disposta sustém o ser humano durante sua doença, mas o espírito deprimido, quem o poderá suportar? Também já vimos em Provérbios aqui que fala como o nosso coração ele precisa estar alegre, confiante, ter um espírito alegre, né? Nossa alma bem disposta, é saúde para o nosso corpo físico, é saúde para as nossas emoções, e mais o deprimido, né? A pessoa que anda deprimida, a pessoa que se deixa levar pelas depressões, é muito difícil de administrar. O coração do que possui discernimento adquire conhecimento. E o ouvido dos sábios anseia por mais entendimento. O ouvido de uma pessoa sábia, tudo que ele quer ouvir é mais conhecimento, é mais entendimento, é mais bom alimento, vamos dizer assim, para sua alma, do que tolices, do que perda de tempo. Quando o sábio ele se depara diante da fonte de sabedoria, o que ele mais quer ouvir é o que vem dessa fonte. Já não há mais sentido conversações torpes, já não há mais sentido comunicações ou conversas que não levam a nada. O que ele quer é ganhar tempo, né? Investir o seu tempo em ganhar este conhecimento e entendimento. Verso 16. Um bom presente desobstrui a passagem para aquele que o entrega e o conduz à presença das pessoas que decidem, né? Deixa eu ver se aqui nem veio falar alguma coisa diferente. O presente abre caminho para aquele que entrega e também conduz à presença dos grandes, né? Aqui tem também a referência a agir de forma certa com relação aos subornos que nós vimos nos 2 últimos capítulos que também foi apresentado, né? Aqui fala de você ser generoso, entregar algo, pode-se trazer aí o favor, né? Um favor até a tua vida. Quando os poderosos se enfrentam no tribunal, lançar as pedras da sorte indica uma decisão para as questões, né? Eu já conversei aqui também, já trouxe esse entendimento do que é lançar sortes, né? Antigamente, né, um costume judaico era uma espécie de um jogo sagrado, né? Lançar sortes. Geralmente era usado algumas pedrinhas e diante do que caía essas pedras, eles entendiam que era a direção, a resposta ou a condução do Senhor em relação àquele assunto, aquele tema ser tratado ou assumido, né? Reforço, né, que hoje essas práticas elas não são aplicadas, mas sim nós buscamos a direção, né, intimamente do que o Senhor tem nos dirigido a fazer, né? Ouvir de uma forma relacional ao Senhor, não com uma prática. Mas aqui, como era a prática, o poeta, né, que também explanou no livro de Provérbios, explanou nesse provérbio, né? Quando enfrentam um tribunal, ou seja, julgar ou estar passando por alguma causa, lançam as pedras da sorte lançar as pedras da sorte indica uma decisão para as questões, né?
eram dados realmente, pedrinhas, né? Era como se dados sagrados que davam algumas respostas. É muito mais fácil, no verso 19, é muito mais difícil reaver a amizade de um irmão ofendido que conquistar uma cidade fortificada. E as discussões são como grandes portas trancadas de um castelo. Esse versículo acho que também merece um destaque. Faz referência aqui à questão dos nossos relacionamentos, da questão de contendas. É muito mais difícil reaver uma amizade, né? Então por isso nós precisamos preservar pelos bons relacionamentos, pelas amizades puras, sadias. É muito mais difícil reaver a amizade de um irmão ofendido, né? Ofender as pessoas, às vezes é muito difícil de você corrigir aquilo que veio de um erro ou de uma palavra lançada, de uma atitude, algo que foi feito. É muito difícil reaver essa amizade, diz aqui, e é se comparado a conquistar uma cidade, mas não é só conquistar uma simples cidade, é conquistar uma cidade fortificada, quer dizer o quê? Uma cidade que possa ter muros que defendam essa cidade, pode ter um exército que defenda essa cidade, tomar essa cidade. Olha só, um só relacionamento, uma só pessoa, por causa de uma ofensa. As discussões são como grandes portas trancadas de um castelo. Imagine uma grande porta de um castelo trancada, é muito difícil de se abrir. Então, a referência da gente cuidar, né, nos nossos relacionamentos, zelar pelas nossas amizades. O sábio, ele zela por tudo isso. O 20 diz fala da questão do fruto da boca, né, que nós temos estudado nesse provérbio. Diz assim: o fruto da boca, o coração se farta. A língua faz todo o corpo responsável pelas consequências das suas palavras. Então, o corpo sofre com base daquilo que sai da nossa boca. Né? A língua faz todo o corpo responsável. Né? O corpo sofre pelas consequências das suas palavras. Né? Do fruto da boca, o coração se farta. Né? Então, o coração está cheio. Né? A boca fala do que o coração está cheio. Então, o que será que tem no coração, né, de uma pessoa sábia? O que será que tem no coração de um insensato? O que sai da boca de um? O que sai da boca de outro? Né? Porque um sofre, inclusive sofre, né, o peso da palavra que ele libera no seu próprio corpo. Então, nós podemos ver essa diferença, né, entre o sábio e o insensato nessa hora. A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que usam habilmente serão recompensados, né? A língua é uma bênção quando usada sob o controle de Deus, sob o controle do Espírito de Deus, né? De outra forma, pode ser um desastre e um motivo de grande desgraças, né? Vamos ver aqui, tem uma referência no Antigo Testamento, sim, a gente também vai mergulhando em outras partes da Bíblia. Vamos lá em Mateus, primeiro dos Evangelhos no Novo Testamento, Mateus capítulo 5, verso 22, diz assim, se não me engano a gente já leu até esse versículo aqui num outro momento, né? Nós vamos fazer uma referência e meditar nesse versículo também no dia de hoje, no estudo do capítulo 18. Mateus 5, 22 diz assim: eu, porém, vos digo, aquele qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a juízo. Também qualquer que disser a seu irmão racás será levado a tribunal, e qualquer que chamar idiota será sujeito ao fogo do inferno. Então, Mateus, só deixa eu confirmar se era essa referência mesmo aqui. Exatamente, Mateus 5, 22, né? Então, o fruto da língua, o que disser, o que liberar em relação a uma pessoa pode gerar bênção ou maldição sobre a vida dela. Vou estar colocando outras referências aqui acerca desse versículo na descrição do estudo, que você também pode estar acompanhando e lendo, tá certo? Verso 22 diz assim: quem encontra uma esposa descobre algo excelente, recebeu uma bênção especial do Senhor. Eu até usei esse versículo esses dias aí, coloquei a foto da minha esposa, fiz uma homenagem a ela, porque de fato encontrar uma pessoa a qual você decide passar, né, os restos dos dias da sua vida é algo excelente e uma bênção especial do Senhor. Então, homens, maridos também, esses dias eu falei, se você tem um amigo que quer mandar um versículo
A gente sugeriu um versículo, essa é uma sugestão para os maridos enviarem para as mulheres. O pobre se expressa com súplicas, mas o rico avarento responde com arrogância. Cuidado, as muitas amizades podem levar à ruína, mas existe amigo mais chegado. Existe amigo mais chegado que um irmão. Né? É uma advertência que às vezes as muitas amizades podem corromper, né, a conduta das pessoas, né? A pessoa ela se deixa influenciar por muitas pessoas, mas existem amigos especiais, existem pessoas especiais. Algumas pessoas elas chegam a ser comparadas e a ser mais especiais até do que o próprio irmão, mais chegado do que o próprio irmão. Então nós vimos aqui os 24 versículos. Esse é um provérbio com menos versículos, um pouco menos de versículos, né? Esse poema, esse livro poético, né, de Provérbios, e nós podemos destacar aqui alguns versículos, eu estarei destacando na descrição e espero que você também possa estar destacando. Tem aí o seu caderno de anotação, destaque os versículos, medite. De novo, a instrução que eu dou é escreva esses versículos, declare eles, peça para que o Senhor revele ainda mais profundamente, além do que está escrito, aquilo que Ele quer falar contigo intimamente, tá certo? Vamos nos preparar aí para o próximo estudo que nós vamos ter, o capítulo 19, nós vamos estar falando o pobre sábio e o rico avarento. Então vamos orar para entregar esse momento e espero que você busque mais aí um tempinho com o Senhor para deixar Ele ministrar seu coração. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, ouvindo a Tua palavra, obedientes a ela. Como o sábio diz, Pai, que a atitude dele é de receber os Seus mandamentos e guardar no seu coração. Assim nós fazemos, Pai, nesse dia. E eu te peço, Pai, que o Senhor nos ajude a caminhar dessa forma, sabendo o momento certo de falar e o momento certo de se calar, o momento certo de ouvir, o momento certo de se expressar, Senhor. Nós acabamos de ver que a língua tem o poder sobre a vida e a morte, e os que usam habilmente serão recompensados. Pai, eu oro para que todos que estão assistindo esse vídeo, todos que estão acompanhando esse estudo, todos que estão lendo Provérbios, sejam recompensados pelos frutos de sabedoria que saem da sua boca. E que esses dias nós estejamos aprendendo ainda mais sobre isso. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Tá certo? Separa então esse momento agora para você meditar em cima dessa palavra. Um abraço, Deus te abençoe e nós nos vemos no próximo estudo.